Olá, bom dia. Nós aqui nesse domingo, novamente, com duas personalidades importantes de um tema muito atual. Eu gostaria, sim, de agradecer a participação deles, que é a Yancupa Apuri, que é do povo Apurinã, ela vai se apresentar para vocês, e o Elemir, que é da Guarani Kaiowá. Pessoal, a gente hoje vai falar sobre as atualidades, sobre o enfrentamento do povo indígena, né, mediante esse governo e todas as mudanças, por todos os aprendizados, até a culpa estava falando comigo agora sobre resgate, então vai ser uma conversa bem gostosa para esse domingo de manhã, muito rica e principalmente assim muito conscientizadora para o momento que a gente está vivendo. Iancupa, primeiro com você, eu gostaria que você se apresentasse, falasse com as pessoas, aí falasse da sua história, quem é você, e depois, posteriormente, o Elemir. Waikai, bom dia a todos. Então, eu sou Yancupa Apurinã, pertenço ao povo Apurinã. Eu venho de uma história de resgate, de busca, e foi uma situação bem difícil, mas nós estamos aí vencendo. A nossa sina, né? É lutar e vencer. Eu estou muito feliz de estar com você, Estela, com o Elemir, né? Esse guerreiro aí que está aí também junto com a gente nessa luta, nessa batalha. E para mim é um prazer muito grande estar com vocês, né? Nesta manhã, para a gente poder estar dialogando sobre os acontecimentos, sobre esse enfrentamento que estamos tendo, sobre toda a dificuldade. Elemir, pode se apresentar aí. Primeiramente, Baxapá, gente cuera, Peme Porambá. Bom dia a todos. Eu espero que estejam bem. Eu sou Lemir Soares Martins, da etnia Guarani Andeva, de uma reserva indígena de Carapó, que é conhecido como Teicuê também pelo documento oficial da FUNAI. Eu sou falante da língua indígena Guarani, do tronco Tupi, e estamos aí para compartilhar a real necessidade e também da conquista do nosso povo e, quem sabe, né, sair algumas propostas que serão relevantes. Ah, muito bem. Primeiro eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer com batom mesmo, viu, gente? Porque eu não tenho urucum aqui, mas eu quero. Eu sei que as pinturas indígenas, elas são feitas para comemorações, mas também para guerra, né? Então, tá errado, gente? Tá certo fazer assim? Um risco? Tem algum significado ser um risco assim? É pronto para luta, é sentido de estar pronta para ir para a batalha. Eu Agora queria dar sim. uma introdução aqui, que quando os colonizadores, né, chegaram aqui no Brasil, isso a gente está falando de 1.500 e poucos anos atrás, a população indígena que já habitava o nosso país eram aproximadamente 6 milhões, tá? Vocês me corrijam aí se eu estiver errada, e foram sendo dizimados, né? Chegando, assim, ainda naquela época, a 600 mil nativos, né? Muitos povos, muitas línguas diferentes, mas antes de mais nada, é importante dizer que o índio é um guerreiro, mas ele é um guerreiro pacífico, né? Ele passa ali por lutas territoriais, mas não essa luta que a gente tem que se afirmar todos os dias, que ele precise de ter cotas na universidade, assim como se eles fossem povos diferentes da gente, embora isso seja um reconhecimento por todo o sofrimento que a gente causou, eu falo a gente enquanto humanidade, que a gente causou ao povo indígena, e assim, muita maldade, né? Não eram enxergados como seres humanos, e sim como objeto de escravidão, e eles
chegaram aqui tomando o que era deles, então a gente vai falar sobre o marco temporal, que é baseado na Constituição de 1988, e eu queria que vocês dessem uma introdução sobre a história do índio no Brasil. Quem quiser pode começar a falar. Então, tem um ditado que me choca muito, que me deixa muito chocada, a maioria de brasileiros, quando você conversa sobre essa questão, eles dizem, na questão de dizer que tem sangue indígena, aquele ditado que quase todos dizem, a minha avó era indígena, a minha bisavó era indígena, foi pega laço, e não sei o quê. E eles falam isso com a naturalidade, como se fosse, poxa, você teve uma mulher arrancada do seio do seu povo, você teve uma mulher estrupada, violentada, porque se ela foi arrancada, se ela foi amarrada no laço, ela não foi porque quis, ela foi arrancada do meio do seu povo, ela foi violentada. Então, trazem isso como se fosse uma vantagem, uma coisa, uma história bonitinha, quando a realidade do acontecimento é uma coisa absurda de violenta, entendeu? Então, foi assim que realmente aconteceu, né? As nossas mulheres foram violentadas, foram arrancadas do seio da sua família, nossos homens foram escravizados, nossas crianças, com certeza, inúmeras crianças foram assassinadas para poder ter acesso ao pai e à mãe, para levar para onde queriam. Então, é uma história muito triste, que me choca quando alguém fala isso ainda rindo, como se fosse uma coisa bonita, como se fosse uma história maravilhosa. Existe uma romantização, né, do índio, mas a história mesmo, ela não é bem assim, né, Elemir? A gente conhece histórias muito tristes até a questão da infecção por roupas dos estrangeiros, por difteria. Então, a intenção era matar, destruir, exterminar mesmo o nosso povo, os nossos irmãos nativos. Se você puder, a Cupã, Ancu, Yancupá, falou com muita propriedade sobre as mulheres, e você pode acrescentar aí para a gente também. Então, seguindo a mesma linha de pensamento aí do parente, né? Poderíamos ressaltar também essa noção do conceito que surgiu dentro da colonização, ou dentro desse processo da construção da colonialidade, que a gente chama aqui no nosso estado, né? Porque um dos exemplos que eu poderia ressaltar aqui, ou salientar, na verdade, é a questão do bugre, né? Antes da gente conhecer o real história que aconteceu por trás daquilo que trazia nos livros didáticos, de que os indígenas serviam apenas como uma ferramenta, como manobra de violação de direito humano, na verdade, sobretudo pensando no período do descobrimento, né? Que eles acham que essa fase é uma grande conquista, não para o indígena, mas sim para o europeu. Aí ficou claro isso dentro da história geral do Brasil. Bom, aí desse modo eles criaram vários conceitos, bugre, coisa de índio, né? E entre outras. E pensando um pouco o conceito do bugre, que a gente sabe que eles vinham lá do outro estado, né, para dizimar os povos. E exatamente o que o parente falou, né? Chegaram numa aldeia, queimava as suas casas, roubava as mulheres do cacique, dos parentes, né? E eles não podiam nem sequer ter uma opção de sobrevivência. Realmente teria que fazer esse negociação que não foi tão fácil, né? Então, parece que esse conceito permaneceu dentro da ideologia dos brancos, desculpa eu falar branco, mas é branco que a gente chama aqui, e na nossa língua é Caraí Umbaíri, né? Então, ficou na ideia de que os bugre, que acontecia essa violência que eles praticavam, a história foi invertida. Eu diria que foi invertida porque o indígena tem que pagar o preço muito alto. E desse modo, eles investiram para que isso seja possível. E até então, agora, se você for na cidade, seja mulher, homem, as crianças,
se algum branco quer inferiorizá-los, já o chama de bugre, né? Aí dentro dessa palavra já inclui, seja um ladrão, seja alguém que não sabe exatamente como viver, organizar-se politicamente, territorialmente, enfim, e também da parte da religião. É isso, essa questão aí é bem forte. Eu gostaria de entrar nessa pauta, na questão da religião, porque eu estudei um pouco e eles falam que o maior inimigo do índio, né, do povo indígena, são BBB, né? Que é o boi, que é o avanço da agropecuária, tomando as terras indígenas, a Bíblia, né, por conta de querer catequizar o povo que já vinha com a sua ancestralidade, com as suas crenças, e também o branco, né? Caraí, Tubaí. É isso, Elemir? Então, são esses 3 Bs que afrontam o povo indígena. Eu gostaria que vocês falassem por que a Bíblia seria um inimigo do povo indígena, se vocês puderem nos explicar aí. Primeiro, a Iacupa e depois o Elemir. Eu acho que tudo é questão de como é colocado, de como entra essa questão, né? Muitos confundem a questão de religião com cultura, querem com a religião acabar a cultura, interromper a cultura. Isso não existe. Todos nós temos, né, um Deus na nossa que se resume a um Deus, né? E o nosso é Shurá, que é Deus, a quem a gente tem uma história, uns ensinamentos. Então, assim, chegam atropelando isso, questionando, colocando como pecado a questão da cultura. E é um pensamento conturbado nessa questão, né? Meio violento também, né? Porque chegam e querem impor. E se você pega alguém lá na frente que tem um poder de voz, o comando de voz, e embarca nessa ideia, a aldeia toda paga um preço, porque se quem está na frente aceita isso, aceita essa imposição, ele vai levar para dentro da aldeia tudo aquilo que foi colocado para ele, que ele acreditou. E ali ele vai destruir toda uma cultura de uma aldeia. Então, tem muita a questão de saber separar as coisas do que é fé, do que é crer em Deus e do que é cultura, do que é manter a nossa história viva. Bom, voltando de novo a essa questão mais historiográfica, e como eu sou da área, né, eu diria que a partir de 1915 a 28, quando os indígenas Guarani, tanto Kaiowá, foram reservados, né, alguns estudiosos daqui do nosso estado chamam de reservamento ou sarambi ou esparramo, de grosso modo traduzindo, né. Então, as reservas que foram criadas, as 8 reservas, é exatamente o projeto ideal que o Estado pensaram para os povos indígenas. E para isso, para que esses objetivos iniciais do Estado possam ser concretizados, levaram, de alguma forma, várias instituições. Podemos ressaltar aqui a relação do jesuítico, né? Jesuíta, que chegaram realmente para catequizar os povos indígenas de uma forma geral. Mais especificamente do nosso estado, usando o exemplo daqui, eles traziam aquela igreja protestante, né, Missão Kaiowá. E exatamente, desculpa, exatamente para aniquilar a sabedoria indígena. Porque conforme a minha pesquisa, eu descobri que exatamente porque quando você reserva um povo num lugar que eles não saberia, de alguma forma, meio rápido, garantir a sua sobrevivência, o fortalecimento da sua reza, sobretudo a cosmologia, porque a nossa cosmologia depende da terra, do contato com os espíritos, que a gente chama de Jara, né? Jara seria o quê?
com o dono da mata, dos peixes, dos animais, da chuva, dos morros. Tem vários Jara que precisavam se adequar a essa nova realidade que os indígenas foram colocados, seria as reservas. Por quê? Alguns indígenas moravam perto do Rio Brilhante, alguns perto do Rio Apa. Você imagina, parente, você tirar uma família de lá e levar num território desconhecido, né? A gente imagina que quantas coisas, quantos desafios que os nossos antepassados enfrentaram para segurar e, ao mesmo tempo, resistir com toda a força, né? E proteger a sabedoria, a língua, as rezas. Para nós, Guarani Kaiowá, o mais importante de tudo é a língua e as rezas. Aí eu já vou pegar o gancho da evangelização desse povo. Por quê? É exatamente assim, dentro de 1970, antes da Constituição, enfrentaram-se vários tipos de violência, sobretudo violência simbólica. Por quê? Achavam que os indígenas poderiam se integrar e se tornar verdadeiro branco como uma ferramenta só de exploração, né? Aí já entra o mercado de trabalho. Aí os indígenas trabalhavam na usina, cortando cana, e aí já entra a parte espiritual, porque não existe, quase que dizimaram o recurso que existia dentro da reserva. Já não bastava eles desterritorializar o povo, e ao mesmo tempo, onde eles foram reservados, os brancos não se contentavam e vinham para a aldeia e derrubava todas as árvores que tinha e vendia de uma forma ilicitamente, né? Aí, como a nossa liderança não podia, no certo momento, requerer os seus direitos, tinha que fazer, entre aspas, esse acordo político, né? E aí que entrava a evangelização da Missão Kaiowá, né? Para algumas pessoas, ou para a maioria, ou talvez para alguns, deram certo, eu diria, porque precisava realmente de apoio, de alguém que levasse a voz e também a demanda indígena para fora do nosso estado, ou quem sabe fora do país. E aí que começou, né, os povos indígenas começaram a ser ouvidos. Por exemplo, a gente pode citar um personagem muito histórico para nós, que é Marçal de Souza, né? Mas eu diria que ele ser essa figura que está aí, como o parente falou, que tem que lutar contra isso, se vai ser negativo, também desafiador para nós, porque na reserva já existe várias pessoas, eu chamo de orê, vários orê crente, orê rezador, orê católico ité. Como que esse conceito de, de grupo começou historicamente? Por conta dessa ação institucional que adentraram dentro da reserva, né? E eu vou parar um pouco aqui, depois a gente, quem sabe, possa retomar mais e discutir exatamente o ideal que foi proposto para discutirmos, né? É isso. Não, com certeza. É muito bom, a gente percebe na sua fala que você tem muito enraizado a língua tupi. A gente percebe conforme você vai falando que a gente está falando com um índio de verdade. E isso é muito bacana, porque isso está no nosso vocabulário, né? Muitas palavras vieram através dos índios que a gente usa e às vezes nem sabe que são palavras indígenas, né? Muita gente gosta de comer uma tapioca, né? E muitos nomes de cidades vêm da língua tupi-guarani e a gente não tem muita consciência disso. A gente marcou de discutir sobre o marco temporal. Teve
uma live incrível, não sei se vocês chegaram a assistir, com o Eloy e com a Luciene. Eles falaram muito sobre o assunto, discutiram, apontaram todos os problemas, todas as questões do enfrentamento mediante o governo federal, e eu queria que vocês falassem sobre o marco temporal e a gente pudesse dissecar esse assunto, tá? Começa com a Iacupã e depois com o Elemir, ok? Ok. Esse enfrentamento que a gente vem tendo com o governo, a gente já sabia desde o início, né? Desde quando começou a candidatura dele. Uma das coisas que mais nos entristece, eu falo na questão, me entristece, é que a gente teve muito enfrentamento com nossos povos mesmo, porque muitos de nossos povos, levantaram a bandeira desse governo. Tomaram as dores, compraram a fala dele contra nós mesmos. Então, a gente já começou um enfrentamento muito grande entre nós mesmos com essa questão desse governo genocida, né? Nós somos 305 etnias, isso? Me corrige, Elimar. Hoje no Brasil? 300 e temos o que? 274 línguas no Brasil. Aí você imagina, a gente já está, como se pode dizer, a gente já está, de qualquer forma, qual a palavra que eu posso usar? A gente já está fragilizado nessa questão de sermos, né, minoria. Aí essa minoria, de dentro dessa minoria, ainda saiu pessoas para lutar contra, né, em apoio a esse governo. E isso pesou muito para todos nós, né? É um governo que você vê que ele tem ódio, não é questão de, ele tem uma raivazinha, você vê nitidamente o ódio que ele sente por povos, não só por povos indígenas, mas às vezes que eu vi uma entrevista dele a respeito do homossexualismo, quando alguém perguntou para ele se o filho dele fosse gay, né? Ele disse, eu sei educar meus filhos, né? Eu sei educar meus filhos. Então, ele vinha mostrando desde o início que ele vinha para acabar com tudo, que ele vinha para destruir todos os direitos, vinha para destruir todos os povos, todos os pensamentos contrários dele, e mesmo assim, nós tivemos esse conflito entre nós mesmos, nessa questão de política, né? Nessa questão de apoio a esse governo. Muito difícil. Elemir, você pode complementar. Estou esperando o som sair um pouco. Então, Obrigada, Eco. Acho que recentemente teve uma luta antes dessa pandemia chegar realmente no nosso país. Acho que você sabia, ou seja, você ficou por dentro disso, da região da aldeia Guararocá, né? Que estava ainda nessa discussão de que quem fosse, ou seja, criado uma reserva antes da década da Constituição, não seria reconhecido como tecorrá, né? E isso preocupou muita gente, os movimentos indígenas, né, os integrantes dos Atuiguaçu, porque você imagina, em 8 reservas já tem quase, por exemplo, em Dourados, já tem quase 15 mil pessoas, né? E tem 3 etnias, que seria Terena, Guarani e Kaiowá, que é a região Jaguapiru, que não é mais uma região, mas sim é uma aldeia, Jaguapiru e Bororó. E se começar a tirar os indígenas dos seus tecorrá que foram retomados, né, na década de 70 adiante, como que a reserva ficaria? Como que os indígenas, vários grupos indígenas com seu próprio política organizacional, né, com seus saberes, porque eles já se acostumaram, já se familiarizaram com esse tecorrá ou com uma aldeia.
Aí o governo, vamos dar um exemplo, né? Se tirasse eles de lá e colocasse numa reserva, por exemplo, onde eu moro agora, ou seja, na aldeia Teicuê, já tem quase 7.000 pessoas. Aí chega mais 5.000, aí já vai para quase 15.000. Aí os problemas realmente ficaria muito difícil de ser resolvido. Eu acho que esse projeto do Estado, do governo brasileiro, é exatamente, de alguma forma, para desqualificar a nossa política organizacional e outra coisa. E também para nos colocar numa situação histórica, ideológica, né, entre será que é verdadeiro aquela região, aquele Tecorá, aí divide as opiniões públicas, né? Eu acho que mais ou menos isso que o governo atual vem fazendo, tentando realmente aconselhar o povo de que só sendo um povo, né, já se tornaria uma grande nação. Mas aí por isso que o nosso o Sinistro, né, eu chamo ele de Sinistro, falou que odeia os termos povos indígenas, porque é exatamente essa briga histórica, porque a nossa briga, a nossa luta histórica não é apenas para sermos reconhecidos, mas sim para que eles aprendam também como humano que a gente tem uma forma de sobrevivência, e isso a gente já demonstrou desde o ano do descobrimento, desde 1500. Então, é essa parte que eles querem fazer, esse convencimento, né? E por isso que muitos parentes... O que é o marco temporal para quem está nos assistindo poder entender o que nós estamos discutindo? O que é o marco temporal? A demarcação das terras indígenas? Sim. Então, exatamente para demarcar os territórios que foram retomados depois da Constituição Federal, né? Aí entraria poucas aldeias, por exemplo, na nossa região, né? Entraria mais ou menos 6. Eu tinha aqui uma anotação no meu notebook, como aqui não deu para colocar, eu ia mostrar um mapa que exatamente, se fosse para demarcar só aquele território depois da pós-constituição, ficaria muito difícil para os povos indígenas de maneira geral. Não tem nem como. Não tem nem como pegar todas essas etnias e reservar já que todos nós temos línguas diferentes, temos culturas diferentes, temos o canto, temos a forma de fazer as coisas diferentes, como que vai juntar esse povo? Vai acabar destruindo. A intenção é destruir a cultura. Eles exigiam que os povos estivessem instalados em determinados territórios, né, desde a Constituição. Porém, a gente bate de frente que o índio, né, até por ser um povo seminômade, porque ele saía de uma determinada localidade para buscar novos alimentos e deixar com que a natureza naquele lugar pudesse se reconstituir, não fosse nocivo. Então, isso é meio contraditório. Vocês concordam comigo nisso, gente? Como que a gente ia ficar no mesmo lugar, sendo que ali acabaram-se os recursos e a natureza precisava desse fôlego, então eles se mudavam, posteriormente podiam voltar para lá, mas o marco temporal, ele exige que aquele povo ocupasse determinada região e ficasse plantado lá eternamente, né? É isso? Não tem como, não tem como. Acabaria, porque era muito tempo se alimentando do mesmo lugar, e a gente sabe que a natureza, a terra, ela precisa respirar, os rios, eles precisam de um tempo para... Não pode estar lá mexendo diretamente, porque sofre sim, entendeu? Sofre mudança, sofre agressões, não tem para essa, tem que dar um tempo para a natureza se recompor. Eu gostaria que vocês falassem quais são as pautas que a gente tem para o enfrentamento, né, desses sinistros do meio ambiente e como que o povo indígena está se mobilizando para esse enfrentamento.
Eu vou falar na questão de mim, de mim mesmo, tá com uns 2 meses que eu não participo mais de reunião alguma, né? Eu fui cometida de Covid. Eu não sei qual foi as últimas, né, pontos, o que foi planejado aqui. Eu falo questão de Acre, né? Eu não sei, porque eu não participei das últimas reuniões. Eu estou me recuperando de Covid, eu quase parti, né? Quase o grande espírito me levou. Mas a questão de resistência tá acima de tudo, né? A questão de resistir, de bater de frente com essas questões, com esse atropelamento da nossa existência. E é uma situação muito, muito delicada para que a gente possa combater isso daí. É questão de estratégia mesmo, de partir para cima, de não deixar as coisas acontecer, de reivindicar, de procurar maneiras para não deixar. Quem que a gente pode considerar que está do nosso lado nesse momento, Elimir? Quem que você acha que é uma instituição ou uma organização em quem a gente pode se apoiar, que vai defender os nossos direitos? Eu já estou me colocando como índio aqui, né? Nossos direitos. Porque nós somos irmãos nativos, né? Então, até no começo, a Yacupa colocou, é filha de indígenas. Na verdade, todos nós, né? Somos indígenas, né? Essa miscigenação que nós temos no nosso povo, tem muito indígena, tem muitos negros, então não tem uma raça pura. Eu acho que isso ainda tem que ser derrubado da nossa fala, porque sangue indígena é o sangue de todo mundo, né? Pode falar, por favor, Elimir. Tá. Eu acho que agora a realidade que se apresenta para nós atualmente, né? Eu creio que algumas instituições que se retiraram da nossa luta se aproximaram de novo, né? Por exemplo, a instituição que é privada da nossa região se disponibilizou realmente em ajudar no que for necessário, fazendo nota de repúdio, né? Nessa parte de fazer live também, chamando os representantes, os estudantes indígenas, falarem exatamente dos aspectos da luta, né? Ou seja, dessa identidade de ser indígena dentro da resistência. Eu acho bacana isso, quanto mais a instituição e tanto as pessoas aí, acadêmicos e os outros, possam somar com a gente, porque não é justo, né, deixar os indígenas de lado, sabendo que você pertence a essa realidade também, de alguma forma, vai atingir a cidade, né, os grandes metrópoles, enfim, porque pelo que eu vi o vídeo, eu gosto de ver o vídeo assim, do Bolsonaro, eu acompanho ele, às vezes eu comento lá, né, mas a gente sabe que ele não vale a pena. O que vai valer a pena é a gente realmente se unir, como a gente fez lá em 2016, e partir para a guerra mesmo. Mostrar para ele o quanto somos guardiões da natureza, do território e tanto da terra. Eu acho que os parceiros que estão aí, talvez estejam nos acompanhando agora, eles exatamente conseguiram se fortalecer a partir da nossa história mesmo. Porque sabe que a corda não vai arrebentar apenas, né, do lado mais fraco, mas para todos. Esses dias aí teve o... Desculpa. A nossa TL que não pôde ter por conta do Covid, mas teve toda online, foi todo feito em lives, né? Tivemos aí a PIB, tivemos a COIAB, tivemos a mídia indígena, todo mundo aí fazendo live, sempre com estudantes, sempre com guerreiros, sempre com liderança, sempre com os cantores, trazendo os cantores. Então, foi todos os dias da TL, que era para acontecer em Brasília, aconteceram via live. Então, nós tivemos aí a PIB, a COIAB, né, junto a Celinha, a Watatacalu,
a Sônia Guajajara, a Nara Baré, todo mundo aí na ativa, fazendo as lives, botando para cima, trazendo as discussões a respeito dos nossos direitos, das nossas terras, da demarcação. Então, foi muito interessante essa questão de as dificuldades vêm, mas nós, povos indígenas, a gente se reinventa em cima da dificuldade e parte para cima para mostrar que ainda estamos aí, né? Que a gente não parou. Então, isso foi muito importante, e a PIB está aí, dia e noite, a COIAB, né? Todo mundo aí trazendo live, trazendo conversas, deixando todo mundo atualizado do que está acontecendo, sempre no enfrentamento. Embora a gente não possa estar juntos por conta dessa Covid, mas a live aí, a internet trouxe esse benefício para nós, né? E eu acho bastante interessante, né? Porque às vezes a gente vê algum comentário pejorativo, fala, mas o índio lá, na oca dele tem até internet. Gente, não é isso. O índio está nas universidades, os índios são advogados, ele tem tanto uma capacidade psicológica quanto nós, não tem nenhuma diferença, né? A diferença que as pessoas às vezes têm muita dificuldade de entender é uma diferença cultural, né? E isso. A gente tem que respeitar a cultura dos índios, já que, como eu falei anteriormente aqui, faz muito parte do nosso cotidiano. Eu sei que no estado de São Paulo nós temos várias cidades, eu acho que no Brasil todo, várias cidades com nomes indígenas, né? Araraquara, Araras, depois, se vocês puderem até dar uma explanação aí sobre, porque é muito bacana, gente. Além de muito lindo, é muito bacana a gente poder ouvir esses, como que é? Dialetos, línguas, né? Gente, vocês me corrijam, porque para mim é um mundo novo. Mas eu queria falar língua, né? Língua, que são 270 línguas, é isso? 274. Mas assim, um povo consegue se comunicar com o outro, mesmo tendo essa diferença linguística? Você estava conversando com a Elemira... A maioria das vezes, não. Ah, não! Mas a pauta que eu ia entrar, depois vocês trocam uma ideia e entupir aí para a gente ver, porque é muito lindo de ver, viu, gente? Mas já que você falou a respeito do Covid-19, como que foi? Como que você entende que isso chegou até as aldeias? Como que os índios conseguiram lidar com esse inimigo invisível, que é essa doença? E a gente sabe que foi levado pelos... garimpeiros, esses povos que estão invadindo, e depois a gente vai falar sobre o assassinato de índios aí que realmente ficaram marcados na história e que devem ser lembrados a todo momento. Você pode nos explicar, Iacupa, como foi o seu contágio, como foi o seu tratamento e psicologicamente como que isso afetou você e o seu povo? Bom, nós temos aí os estudos feitos pela PIB, né? Confirmou 55 mortes de indígenas por Covid. É um número muito grande. Nós temos aqui no Acre 2 mortes, que foi um Jaminawa e um Runicuim, né? Um trabalhador esse Runicuim era trabalhador da FUNAI. Eles morreram recentemente por Covid. Nós tivemos recentemente agora confirmação de 8 casos no município de Pauini, de indígenas contaminados, né? E é muito difícil porque em Santa Rosa teve a questão da enfermeira que foi contaminada. Aí é quando você leva para o lado que os nossos profissionais, eles não estão bem equipados. Eles não estão tendo esse apoio. Eles estão trabalhando com dificuldade, eles estão sofrendo para estar lá enfrentando essa doença na linha de frente. Então, muitas vezes, eles se contaminam pela falta de materiais, pela falta de equipamento, e acabam levando para dentro das aldeias. Como aconteceu de equipes, nós temos equipes também no Amazonas, equipes de linha de frente que estão contaminadas, que entraram dentro das aldeias e não sabiam que estavam contaminados.
isso se resume no quanto eles estão sendo mal, né, tratados na questão dos materiais, né? Porque se eles estivessem bem equipados, se eles tivessem material de excelência para estar protegendo, eles não levavam o vírus para dentro da aldeia. E eu peguei na questão de eu ter saído de casa para ir num local onde tinha uma pessoa contaminada e a gente não sabia. Então, eu peguei por essa questão. Eu fui de máscara, mas chegando na residência eu tirei a máscara, fiquei à vontade. Então, é coisas que a gente não deve fazer, entendeu? Porque o vírus é invisível, tu não vê. Muitas vezes as pessoas contraem esse vírus e elas não têm sintoma algum, elas só contaminam, elas só disseminam o vírus. Então, não dá para tu confiar, não dá para tu saber. E que muitas pessoas têm e não aparece sintoma algum, mas ela tá ali com o vírus. Para onde ela passa, ela tá deixando. E é uma sensação horrível, uma sensação de morte mesmo. O teu espírito parece que quer sair todo do teu corpo de vez em quando. Eu tive dias horríveis de você não sentir sensação, você não sentir gosto de nada. Você pode botar uma coisa salgadíssima na boca, você pode colocar uma coisa doce na boca, mas você não diferencia o gosto de nada, porque tudo vira a mesma coisa. O cheiro, tu não sente cheiro de nada, que nem eu te relatei quando a gente estava conversando no particular, da comida chegar a queimar, e eu não senti o cheiro da comida queimando, e meu filho chegar, poxa, tu não tá sentindo, tá tudo invadido o piché, e eu não tá sentindo nada. É uma doença muito terrível. Eu tô aqui, mas eu ainda estou sentindo como a sensação de febre. Eu não estou mais pegando febre, mas aquela sensação fica por muitos dias no teu corpo. Aquela sensação de fraqueza, de moleza, de falta de apetite, entendeu? Eu tenho um problema respiratório, que foi o que mais me assombrou, mais me deixou apavorada, foi o problema de respiratório que eu tenho de infância, desde pequena. Então, o remédio que eu tenho que fazer uso uma vez por dia, eu tive que tomar 5, 6 para poder continuar respirando legal, para não ter que. Mas eu não fiquei internado no hospital. Eu fiz todo o meu tratamento em casa, com chá, com ervas, com banho. Eu não fui para o hospital. Eu morro de. O medo é muito grande você ir para o hospital. Você viu pessoas que foram para lá boazinhas, que você tinha certeza que ia sair de lá, e não saíram. Então, você sabe que não existe vacina, você sabe que não existe uma cura. Então, em vez de você estar lá num lugar bem contaminado, bem ruim, é melhor você estar em casa tratando com as suas ervas, com seus chás, com seus banhos. E foi assim que eu fiz, né? Tomando chá, tomando banhos, muita erva mesmo. E graças a Surá, eu estou aqui de pé. Surá é o quê? Deus. Surá, Deus? Ah, que legal. Eu já tô com um dicionário aqui já. Aprendi um monte de palavra bacana hoje. Ele me comenta um pouquinho sobre o grande espírito. A religião classificada do índio é xamanismo, é isso, gente? É o xamanismo? É xamanismo. Ah, tá. Então, nessa parte vocês se entendem. As 270 línguas se entendem na hora que vão falar do grande espírito, é isso? Dá certo? Sim. É sempre o mesmo grande espírito? Você não pode, os pastores veem a gente aqui conversando ou rezando, né? Ah, é? Ah, depois se vocês puderem fazer uma reza aí pelo nosso país, né, pela nossa terra-mãe, depois se vocês puderem, antes de acabar o vídeo, eu gostaria muito que vocês fizessem, tá? Uhum. Porque a gente tem um pensamento muito diferente. Eu tive esse ensinamento muito antes de fazer a retomada, porque o meu pai, ele era muito voltado para essa questão das ervas, da medicina,
ele fazia uso do Santo Daime, então ele sempre nos ensinou que cada árvore, ela tem um ser que cuida dela, a gente tem que ter um respeito. Então, ninguém chega numa árvore, numa planta, e pá, taca o terçado e tira um pedaço e vai lá fazer chá. Não, a gente chega, faz a referência, pede permissão. Eu pelo menos, faço isso. Eu chego na árvore, olha, obrigada por você fazer parte da minha vida, por você poder me curar com as suas essências. Eu peço permissão para tirar um pedacinho de você, porque eu preciso ser curada. E faço isso com ela, converso com ela e tiro e vou fazer meu chá. Então, a gente não pode chegar de tacar o testado e tirar com a forma de são espíritos que nos sustentam. Entendi. Essa parte de chá, de ervas, é o curandeirismo, né, pessoal? É isso? Também, né? Também são chamados assim. Ai, que bacana. Elemir, toca aí no assunto do Covid. Gente, eu esqueci de falar, a Ian Cupa, ela é cantora também, viu? Acho que ela teve aí até um pequeno sofrimento com a doença do Covid-19 que afeta nosso sistema respiratório, mas ela já está bem, ela estava comentando aqui comigo que já está se curando, que já está passando logo para ela poder voltar a cantar, aí ter o fôlego dela devolvido. E o Elemir, ele é acadêmico de História, por isso que ele tem aí... Tô certa, né, Elemir? Tanto conhecimento, né? Ele assim, eu tenho certeza que ele, além de toda a cultura, ele tem embasamento acadêmico, tem estudado muito para poder falar para a gente com tanta autoridade, com tanta propriedade os assuntos, né, que ele tem abordado. Então, fala aí para a gente um pouquinho, Elemir, sobre a contaminação do Covid-19 e como que você acredita que a gente vai sair dessa. O que a gente pode esperar de avanço, principalmente nos povos indígenas? Bom, aqui começou no mês de fevereiro, né? No mês de fevereiro que preocupou muita gente, principalmente os povos indígenas aqui. E a primeira contaminação, exatamente, ocorreu na região de Dourados, né? Por conta que a aldeia, a reserva, fica quase dentro da cidade, né? E aí, como estava num processo de fragilidade em relação a isso, desse enfrentamento, sobretudo pensando a conscientização, porque eu diria com maior propriedade e também para o pessoal que está nos assistindo para sentir isso, de certo, assim, no primeiro momento, a própria Secretaria da Saúde Municipal não se preocupou em preservar ou conscientizar os povos ou as comunidades indígenas em relação a isso. Porque eu tenho a minha crítica pessoal em relação exatamente nisso daí, como diz o louco aí do Bolsonaro, só para extrair um pouco. Porque acharam que nós indígenas, eu acho que conforme as falas de algumas lideranças, falava que também essa relação política, né, que a cidade entre a aldeia, porque quando teve esse contato, né, aí que começou a se preocupar, não, temos que fazer essa campanha de conscientização, mandar mais equipe, viatura, porque um dos exemplos relacionados a esse tipo de política de atendimento para a questão da saúde indígena, a minha aldeia tem 6, 7 aldeias que um carro atende, uma equipe, que eles chamam de equipe volante, né? Imagina, para 7.000 pessoas, você ter só um carro para atender, né? E o carro ter que ir nas outras aldeias, enquanto isso, a demanda aqui na minha aldeia já é grande. Então, a gente já enfrentava essa dificuldade antes desse Covid chegar. Mas quando chegou exatamente, né, não teve muita mudança, não. A gente está com essa dificuldade. Creio que
a gente fez um grupo, né, que está conscientizando as pessoas que vão para a cidade, né, a gente está fazendo uma cartilha na própria língua, os professores, tanto o grupo da CESAI, tiveram essa ideia. Mas quem apoia realmente a luta dos indígenas em relação à Covid-19 é as pessoas que realmente estavam na luta juntamente com o grupo, né? Por exemplo, a gente recebeu doações através da campanha online, né? O pessoal começaram a doar para comprar máscara e colete. Tem um pessoal agora, eu moro aqui pertinho da divisa da aldeia, e tem um grupo hoje lá, né? Não para trancar a estrada, mas sim falar para os indígenas sobre essa doença, para o uso de máscara. Quem vai para a cidade, na volta, já tem um grupo lá que passa álcool gel para entrar na aldeia, né? Antes, o pessoal não conseguia entender bem isso, né? Achavam que a gente estava fazendo, trancando a estrada. Aí o pessoal começou a postar nas redes sociais que o indígena está trancando a estrada. Aí o pessoal fala assim, tomara que morra mesmo, quem é que vai querer entrar na aldeia, lá só tem bêbado, só tem isso. E mais, eu consegui ter acesso à mídia local daqui do município, né? Antes da gente ter essa confirmação, a gente tem 2 casos confirmados aqui na nossa aldeia, né? Porque antes dessa confirmação, eu tive acesso com o pessoal lá da mídia, local do município, para ele realmente, pelo menos, algum pedacinho de texto para postar lá no noticiário, né? Eu acho que ele humildemente postou, e depois disso, a própria reação da comunidade, ou seja, do carapuense, já era mais positivo em relação a isso, né? Mostrando um pouco essa parte da dificuldade que a gente enfrenta. Você falou que as cartilhas foram feitas na língua nativa, né? Eu conversei também com a Cupã mais cedo, Iancupa, e a gente estava falando sobre o resgate dessa língua. Ainda existe nas aldeias a fala nativa ou foram sendo modificadas? Porque a gente vê que essa questão da máscara, para eles, era uma novidade. Então, acho que tem até uma resistência para os índios pensar, não é só mais uma coisa que eles estão querendo colocar na gente, dessa cultura, né, da cidade, dessa cultura branca, que eles estão querendo que a gente use. Houve essa resistência, e também, se vocês puderem falar sobre o resgate dessas línguas, né, sobre se todo mundo fala, se entre vocês, porque quando a gente vê um povo oriental, a gente percebe que eles se comunicam com a gente, porém, quando eles estão falando entre si, eles falam em chinês, em japonês, na casa deles, eles usam a língua mãe. É assim com os indígenas também, pessoal? Como que está sendo essa história aí de resgate e preservação dessa cultura e da linguagem indígena? Bom, no meio do meu povo está tendo o resgate, sim. Foram criadas escolas dentro das aldeias com professores que sejam mestres na língua para estar passando para os demais, porque na questão dessa invasão, desse domínio dos seringueiros, da matança, muitos, por não ter como escapar, eles aprendiam o português para se passar por branco, para não serem mortos. Então, assim, foram fazendo isso, e ao longo do tempo, quase que foi acabando a questão da língua, né? E hoje tem um resgate muito grande, uma luta muito grande nessa questão do resgate da língua. Os que falam fluentemente se tornaram... Tem muitos que são professores, então estão fazendo essa questão do resgate, né? Dando aula para os demais para aprender. Eu sei pouquíssima coisa, pouquíssimas mesmo.
E eu estou nesse resgate também de aprender, de entrar nessa questão da retomada da língua também. Você pode acrescentar aí para gente, Elemir, mais nessa questão do resgate da língua e me falar se na aldeia é usado ainda o tupi ou se já foi sendo esquecido ou poucas palavras só são proferidas, fala-se menos. Bom, eu não sei quantos minutos que eu tenho aí para fazer uma explanação mais geral. É o tempo livre mesmo. Bom, aqui a gente tem uma escola indígena dentro da reserva, né? Que a própria política pedagógica já, em primeira mão, já coloca que o conhecimento e tanto o processo de alfabetização tem que ser na língua indígena Guarani Kaiowá. Então, o resgate, ou seja, existe fortalecimento da língua, né? Creio que a maioria da pessoa da comunidade fala fluentemente a língua, né? Por isso que nós fomos considerados pelos outros povos de povos tímidos, né? Alguns Guarani e tanto alguns Kaiowá, você vão ver assim que eles meio tímidos, né? Não é muito de falar, não por conta que eles é incapazes de falar tal coisa, mas sim é a própria noção de pessoa mesmo, né? Só para justificar um pouco. E o fortalecimento ocorre exatamente porque a escola consegue aproximar, através da formação de professores, né, dos acadêmicos, junto com os rezadores que a gente chama como Nhanderu ou Nhandeçu, né? Eles são protagonistas dentro da nossa aldeia e dentro da nossa escola e também dentro da nossa formação acadêmica. Aqui, parente, tem uma faculdade indígena que se chama Faculdade Indígena Intercultural Tecoarandu, onde os rezadores, os nhanderu, participavam cada etapa de aula juntamente com os acadêmicos indígenas. Então, existe esse fortalecimento em relação ao conhecimento e da língua, né? E outra que o parente falou um pouco dessa resistência por parte dos nossos parentes de usar máscara, aqui também teve esse problema, porque alguns não aceitavam, né, por conta da religião, acho que eles acreditam, tinha uma parcela de ignorância, né? Aí o pessoal, juntamente com o nosso diretor, com a equipe da gestão da escola, fizemos uma reunião e fizemos uma escala. Cada semana, cada dia da semana, os professores ficam na estrada, exatamente para explicar a situação, né, sobre o uso da máscara, álcool e gel, quando for ao banco, no mercado, para eles sempre utilizarem álcool e gel. Alguns falavam assim, os mais tradicionais, assim, que não teve muito acesso à informação, né? Ele falava assim, o pessoal tá achando que a gente tá tendo cheiro ruim, aquela bagunça. E outro falava, aí falava assim, não, a culpa é do pessoal da cidade. Aí a gente fala, não é a culpa do pessoal da cidade, mas sim é um problema que o mundo está enfrentando. Então, o que a gente pode fazer é usar máscara, se acostumar com isso. Foi muito difícil e ainda tem um grupo que está resistindo. Ainda bem que o povo indígena já é um povo bem higiênico, né? A gente sabe que nossa tradição do nosso banho diário vem dos índios, né? Porque lá na Europa eles não tomam banho todo dia, não. Então a gente deve essa limpeza, essa saciedade corporal aos índios, né? Que nadavam nos rios todos os dias. E mais que um, né, gente? Acho que 2, 3 banhos por dia. Aí, se a gente fosse seguir o índio, não ia conseguir pagar conta de água. Pessoal, nós temos na aldeia muitas equipes. Porque muitas equipes de lideranças orientando. Sim.
Olha só, a gente está com 59 minutos. Eu queria agradecer. Primeiro, eu quero falar assim, com todo respeito, tá, gente? Que vocês são lindos, lindos. Vocês são a cara do nosso país. A fala de vocês me emocionou muitas vezes aqui. Eu realmente fiquei muito contente em poder ter essa troca, esse diálogo com vocês. E os dois, mesmo sem me conhecer, à medida que eu ia falando com vocês no WhatsApp, já me tratando com uma afinidade, me chamando de querida, sabe? Então eu fui me sentindo amiga de vocês e é bom que todas as pessoas tenham essa consciência de que nós somos amigos, nós somos um povo ligado por uma história. E isso é o mais importante, é que não tem ninguém contra ninguém. O que nós aqui da cidade devemos fazer é lutar pelas minorias, porque como o próprio nome já diz, é minoria, mas é uma história a ser preservada, é uma cultura que ela tem que ser guardada. Na verdade, a gente, em todos os países do mundo, a figura do índio representa muito o nosso país, né? Agora, eu não posso nem falar da nossa bandeira brasileira, porque a bandeira brasileira tem sido usada de uma forma genocida, de uma forma homofóbica, e essa não é a bandeira que eu gosto de carregar. Então, assim, agradeço a participação de vocês, e eu quero que vocês façam as considerações finais, e se puderem, gente, façam uma oração para que a gente possa, em breve, poder estar se tocando, poder estar se visitando novamente, tá? Falar que ver vocês ocupando as universidades, cargos importantes em bancadas federais, isso para mim, um motivo de orgulho muito grande, porque capacidade absoluta vocês têm, tá? Uma capacidade intelectual invejável, tá? Se lá do outro lado do mundo nós temos os chineses, aqui nós temos os índios guerreiros, ó. Ficou até bonito. Então, se vocês puderem se despedir e fazer essa oração que eu tô aqui, eu quero ouvir. Acho que todo mundo que está assistindo quer ouvir também. Tá bom, gente? De coração, muito obrigada. Samir, Eleni. Agora virou a ordem aí, né? Então, quero agradecer. Faz alguns meses que eu fiquei de fora para falar assim ao público. Eu estava com muita ansiedade exatamente para falar, porque os índios gostam de conversar, né? Na nossa língua, chamamos de Nhemonguetá. Gostamos de fazer isso entre nós e entre outros caraí, seja professor, seja ativista da causa, né? Eu agradeço o convite, né? É uma honra para mim participar junto com as duas mulheres poderosas, né? E para mim é uma responsabilidade muito grande. Creio que aprendi muita coisa também com vocês, né? E é exatamente isso que precisamos, dessa união e do diálogo, né? Que seja possível através da internet. É isso, parente, agudevete, enteroeape, ha, Tupanguaçu, Madetomanyá, Nhanderehe, Nhanderecoere, Hanhaninheere, Haikatanacha Mimboraihu, Oinho, Arreterina, Nhanepaum, Taimbarete, Inteiro, Acame, Hanhande de Aicoharu, PPV, Icatoanguacha, Jaraqueira, ou Adieia, Nhanendive, Haupecha, Nhanemombarete, Jaharese. Lindo. Ari. Lindo. Eu quero agradecer a oportunidade, Estela. Você é um amor de pessoa. Para mim é uma honra conhecer você. O Elemir, né? Elemir. Que eu quero conhecer pessoalmente lá no Mato Grosso, uma hora dessas aí. E eu quero lembrar aqui que ontem nós perdemos mais uma mulher indígena, a Laurena Pataxó, que foi brutalmente assassinada pelo seu companheiro.
que não tem nada de companheiro, né? Então, é mais uma mulher, mais uma parente indígena que se vai, deixando seus filhos, e que a gente não pode deixar que isso continue acontecendo. Nós temos nossos guerreiros aí, nós terminamos 2019 com, se eu não me engano, foi 9 guerreiros ou foi mais assassinados. Então, nós temos que lutar contra isso. E eu vou tentar encerrar aqui cantando, tá? Vamos lá. Eu ayana yo angako bangaranye. Yo angako bangaranye. Yo mangake bangaranye. Shoto kahonye. Shoto hunkamanye. Una seca pecaranye. Una seca pecaranye. Una seca pecaranye. Una seca pecaranye. Deu para ouvir? Maravilhoso, maravilhoso. Aí eu vou cantar uma canção agora em português. É para nossas mulheres, porque eu faço parte do movimento de luta pelas mulheres no Brasil. E eu vou cantar uma que engloba todas as mulheres, independente de raça ou cor. Então, depois que você terminar de cantar, a gente já encerra a live. Vou deixando meu carinho, meu abraço para todo mundo. Quem precisar entrar em contato comigo, pode entrar nas redes sociais. Elemir, quer deixar suas redes aí para o pessoal poder te achar? Tem Facebook, que está com Alá Martins Elemir. Legal, gente. Depois a gente deixa aí na descrição do vídeo. E agora é com você, nossa cantora índia, nossa índia cantora. Amém. Amém. Vamos lá. Ninguém vai calar o meu canto, tirar meus encantos, cortar a minha raiz. Eu sei o que bate em meu peito em busca dos meus direitos, é o coração de quem ama o meu país. Eu sou mulher, eu sou negra, sou cabocla, sou indígena e tenho orgulho da minha raiz. Sou nordestina, sou ribeirinha, sou vendedora, lavradora, sou mulher de todo o país. Eu tenho raça e tenho cor, somos valentes e temos nosso valor. Ninguém vai calar a nossa voz. Somos mulheres e por todo o Brasil nós somos milhões. Milhões que não tem medo de lutar. Milhões que na peleja não se deixam derrotar. Mulheres são mulheres e não tem explicação. Temos sangue nos olhos, coragem nas veias e muito amor no coração. Mulheres são mulheres, respeita isso, meu irmão. Respeita, respeita, mulheres são mulheres, respeita isso, meu irmão. Arite. Maravilhoso, gente. Um super beijo, tá? Obrigada de coração. E vão pra luta, porque vocês têm o sangue guerreiro nas veias. Eu sei que a gente ainda tem uma história muito linda para continuar construindo, tá bom?
Tchau, obrigada. Beijo grande. Beijo. Tchau, Heleninha. Beijo. Tchau, Estela. Tchau, parentes. Tchau, até mais. Vai, Kai. Vai, cara. Já,